Muito boa tarde. Depois de várias vezes em que aqui expus a palavra de Deus, no primeiro capítulo ao domingo, de Gálatas, vamos abrir a palavra de Deus. Esperava que fosse um Gálatas assim, em uníssono. Falámos no capítulo 1 de Gálatas durante algumas mensagens. Vamos hoje abrir a palavra de Deus em Atos 15. Atos 15. E vamos ler os primeiros 5 versículos. Atos capítulo 15, primeiros 5 versículos. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham querido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Vamos ler também, e não suspendi Gálatas 2, também os primeiros 5 versículos, porque quis ler esta passagem de Atos 15, porque está relacionada com uma passagem paralela que fala-nos da Gálatas 2, fala-nos do chamado Concílio de Jerusalém, e vamos ver um pouco porque é que foi preciso o apóstolo Paulo ir a Jerusalém, e vamos ver isso daqui a pouco. Então Gálatas 2, depois de ter lido Atos 15, vamos ler também Gálatas 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ora bem, nós tivemos várias mensagens a falar de Gálatas 1, vimos muitas coisas, em particular vimos como o apóstolo Paulo defendia a sua autoridade apostólica e também a exclusividade, a diferença, a distinção do Evangelho que pregava em relação aos 12. E ele vai aqui a Jerusalém, porquê? Porque, isto comparando agora, e peço que tenham bem presente a outra passagem, também de Atos 15, havia alguns, vamos ler aqui Atos 15 outra vez. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E qual foi a reação de Paulo perante isto? Está bem, isto é apenas uma pequena, aquilo que eu costumo chamar uma pequena divergência doutrinária. Vocês dizem que é preciso circuncidar para a salvação, nós dizemos que para sermos salvos é apenas pela graça por meio da fé. É apenas uma pequena divergência doutrinária, não vamos levantar aqui grandes ondas, não vamos ter nenhuma discussão por causa disso. Qual foi a reação de Paulo? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Estes, nós podemos ler sobre eles também em Gálatas 2, versículo 4, e lemos assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Ou seja, havia estes homens mal intencionados, aos quais o apóstolo Paulo chama de falsos irmãos, não chama de irmãos.
E ele fala até, se quiserem tomar nota, 2 aos Coríntios 11, 26, ele fala dos perigos, dos vários perigos, e a dada altura diz os perigos de falsos irmãos. Porque havia estas pessoas que tinham uma linguagem aparentemente de crente, falavam da Bíblia, falavam do Senhor Jesus Cristo, mas enfiavam lá no meio da mensagem, de forma subliminar, ou de forma, neste caso, não era nada subliminar, era mesmo bastante óbvia, que a circuncisão era algo imprescindível para a salvação. Diziam eles, se vos não circuncidares conforme os Moisés, não podeis salvar-vos. Isto não é algo que o Paulo pudesse deixar passar em branco, apenas uma pequena divergência. Vamos falar do amor do Senhor, vamos falar do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e deixar passar isto em branco. Não. Quando... aqui também há que ter sabedoria para ver o que é essencial e o que não é essencial. Nestas questões não podia haver cedência absolutamente nenhuma. Porque quando alguém, de forma, neste caso de forma óbvia, mas por vezes de uma forma não tão óbvia, tenta injetar obras, ou seja, acrescentar obras à obra da salvação, a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou para nos salvar, nós não podemos deixar passar. Temos de imediatamente dizer, lamento, mas não é isso. O Evangelho da Graça de Deus não diz isso. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque o que acontecia era que alguns estavam a ser considerados também para se gloriar. E o apóstolo Paulo até fala que alguns queriam gloriar, Gálatas 6:13, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Havia alguns que estavam a dizer, vocês têm de circuncidar, para depois se gloriarem de que havia alguns que estavam circuncidados porque eles estavam a instigar a isso. Muito, muito, muito grave isto, e nós também temos de ser claros e inequívocos e inflexíveis. O apóstolo Paulo também aqui, ainda nesta passagem de Gálatas 2, diz, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Não pode haver cedências. Não podemos ceder perante alguém que fere o Evangelho. Não pode haver contemplações, não pode haver qualquer tipo de tentar chegar a um compromisso. Ora, eu cedo aqui e tu cedes aí. Não vale a pena, porque não vai correr bem. Vamos macular, vamos ferir de morte o Evangelho da Graça de Deus. Então, havia estes homens, falsos irmãos, mal intencionados. Eu aqui acho mesmo que eram mal intencionados. Por vezes pode até haver alguns bem intencionados. Alguém que diga, estás salvo pela graça por meio da fé. É assim que Deus salva, pela graça por meio da fé. Mas seria bom se tu te circuncidasses. E poderia haver alguns que dissessem isso. Só que isso era um primeiro passo para depois começarem a dizer, não, isto as pessoas habituaram-se a circuncidar-se e depois, a dada altura, se não te circuncidas, estás perdido. Não podes estar salvo. Então havia estes homens mal intencionados que estavam a ferir o Evangelho e Paulo teve de intervir. É interessante que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, a estes mesmos Gálatas, em Gálatas 5:2, diz assim, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque de facto, havia alguns Gálatas, e Paulo fala disto, de ir a Jerusalém, não é por acaso, é porque os problemas que estavam a acontecer nas igrejas dos Gálatas já tinham acontecido antes, e Paulo está a explicar como é que as coisas se resolveram. Então, Gálatas 5:2, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se vocês se deixarem circuncidar para fazer o jeito a alguém, para vos gloriardes, cuidado. Vocês estão a cair da graça, vocês estão a deixar-se fascinar por uma mensagem diferente daquela que eu vos anunciei. Atenção, não quer dizer que hoje se alguém se deixar circuncidar, não com este objetivo,
esteja a cometer um pecado. Há pessoas que, devido a complicações, precisam de o fazer, mas isso é outra história. Agora, naquele tempo, as pessoas que se deixavam persuadir, deixavam levar naquela emoção ou naquele desejo de fazer algo mais para agradar a Deus, estavam a cair da graça. Então, o apóstolo Paulo foi ali a Jerusalém muito por causa disto. Por causa de haver alguém que estava de uma forma encapotada. Reparem aqui, versículo 4. Secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Infelizmente o inimigo age desta forma. Age de uma forma matreira. Não chega, por vezes não chega ali e começa a dizer, olha, eu vou querer enganar-vos. Eu quero enganar-vos e quero levar-vos a pecar. Quero levar-vos a afastarem-se da simplicidade e da pureza do Evangelho da graça de Deus. Ele não faz assim. Ele faz como fez com Eva, sempre fez, e faz de uma forma sutil. Começa a falar, a argumentar. Em relação a argumentar com o diabo, vemos que a primeira pessoa que tentou fazer não correu bem. Portanto, não vale a pena ceder. Paulo diz aqui, não cedi nem por uma hora. Eu não quero estar a dizer mais do que ele, mas nem por um minuto. Não podemos ceder. Então, o apóstolo Paulo foi então a Jerusalém, passados 14 anos. Não tenho a certeza, mas pelo que vi, provavelmente depois da sua conversão, terão passado alguns anos, e subiu outra vez a Jerusalém. Porque ele já tinha ido, nós já vemos isso no capítulo 1, que ele já tinha ido a Jerusalém, no capítulo 1, versículo 18. E foi então com Barnabé e também levou Tito. Quem o conhece sabe que Paulo era uma pessoa que tinha um caráter talvez um pouco duro, um bocado rude, às vezes, na forma como discutia. Nós vimos ali em Atos 15 o quê? Que tiveram uma não pequena discussão. O apóstolo Paulo era uma pessoa difícil no trato até. Se calhar eu costumo dizer que provavelmente se o apóstolo Paulo viesse aqui à nossa igreja nós não íamos gostar muito do que ele ia dizer. Provavelmente ele ia dizer coisas que não eram agradáveis. Não seria provavelmente o pregador da moda. E mais à frente também vemos que no Atos 15:39, tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Paulo, nós conhecemos as expressões que ele usa, chama os Gálatas de insensatos, amaldiçoa aqui em Gálatas 1, 8 e 9, amaldiçoa as pessoas que pregam outro evangelho. Era uma pessoa que tinha... provavelmente nós não íamos gostar muito de ser censurados por ele. Já Barnabé tinha outro caráter. Alguns saberão, Barnabé significa filho da consolação. Era um homem, possivelmente, com mais fácil trato. Uma pessoa que consolava os outros. Era um consolador por excelência. Tanto que mesmo naquela discussão que ele teve com Paulo, Paulo não queria, em Atos 15, a partir do versículo 35, Barnabé queria, eles iam visitar novamente as igrejas por onde tinham passado, e Barnabé queria levar Marcos, que era seu sobrinho, e queria levar. E Paulo não quis. Barnabé quis dar uma segunda opinião, uma segunda oportunidade a Marcos. Paulo já não quis. Barnabé era uma pessoa mais... gostava de ver o lado bom das pessoas, não é que Paulo não visse, mas Paulo era mais inflexível. Então foram estes dois homens. Estes dois homens que tinham caráter bastante diferente e que era importante irem os dois. E além disso, Barnabé foi a primeira pessoa que ajudou a que Paulo viesse para o meio dos crentes. Se virmos em Atos 9:26, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele viram o Senhor e lhe falaram e como em Damasco falaram ousadamente em nome de Jesus. Barnabé foi, por assim dizer, a pessoa que ajudou a que Paulo deixasse de ser visto com tanta desconfiança. Possivelmente, mesmo 14 anos depois, alguns
não olhariam para Paulo com muito bons olhos. Na quinta-feira falávamos sobre isso, não seria fácil alguns familiares de pessoas que Paulo tinha mandado matar estarem agora a receber Paulo com muito agrado. Mas mesmo aí nós vemos como Deus pode transformar as pessoas. E Deus é um Deus que pode salvar perfeitamente todos. E pode salvar até o principal dos pecadores. Como o apóstolo Paulo diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ninguém está longe demais, tão longe que o braço da salvação de Deus não lhe possa chegar. E isso é importante para quem ainda não está salvo. Perceba que não há pecado tão grave que possa ter cometido que Deus já não possa salvar. Deus pode, porque a obra redentora do Senhor Jesus Cristo é perfeita e totalmente capaz de salvar todos aqueles que pela fé se chegam a Deus. Mas também é uma lição para nós. Porque, e contra mim falo, posso por vezes pensar que há pessoas que já estão já desceram tão baixo na sua moral, na sua conduta, na sua imoralidade, que já não há nada a fazer por elas. Estão irremediavelmente perdidas. E falta-me a mim e falta a cada um de nós, que já somos do Senhor, perceber o quão pecadores nós somos, o quão indignos nós somos, o quão imerecedores da graça de Deus nós somos. Por alguma razão se chama graça. E então Paulo pôde experimentar esta graça salvadora de Deus. Como disse na quinta-feira, e volto a dizer uma vez mais, podem vir ao estudo bíblico, à quinta-feira temos todo o gosto. Já não sou, tal como da última vez que eu disse isso, já não sou eu a dar estudo, portanto podem perfeitamente estar aqui, temos todos muito a aprender. Então dizia na quinta-feira que Deus, em relação a Paulo, sei que me estou a desviar aqui um bocadinho, mas só para falar isso acho que é importante. Deus, em vez de punir exemplarmente o principal dos pecadores, porque merecia ser castigado, merecia a condenação, em vez de punir exemplarmente o principal dos pecadores, salvou-o exemplarmente. Por vezes, quando há alguém que comete uma falha muito grave, por vezes usa-se a expressão, olha, vai ter uma punição exemplar, para que todos os outros, quando pensarem nele, nem lhes passe pela cabeça cometer a mesma falha. Mas Deus, em vez de fazer isso, o que é que fez com Paulo? Com Saulo. Está aqui o principal dos pecadores, a pessoa que mais ódio tem revelado para com o Senhor Jesus Cristo. O que é que eu vou fazer? Vou salvá-lo exemplarmente. Uma salvação exemplar. Porque agora, as pessoas possam olhar para ele e pensar, se Deus pôde salvar este homem, pode salvar também a mim. Ora bem, então este homem, e fica este apelo para qualquer um que aqui esteja, que ainda não conheça, que ainda não tenha compreendido a necessidade que tem desta tão grande salvação. Então este homem foi Paulo, Barnabé, e também levaram Tito. Tito foi lá por uma razão muito especial. Foi lá, eu chamo um caso de teste. Tito, já agora, porquê é que eu não levou Timóteo? Alguém sabe porquê é que eu não levou Timóteo? Uma pergunta de rasteira. Porquê é que eu não levou Timóteo? Por duas razões. Diz, Timóteo. Exatamente. Mas porque ele na altura ainda nem sequer o tinha conhecido. Mas exatamente, é importante isso que disseste. Mas não levou Timóteo, porque ele só conheceu em Atos 16 e isto passou-se na altura de Atos 15. Mas também é importante, Paulo circuncidou Timóteo. Porque podia circuncidar Timóteo porque ele era de origem judaica. Agora, Tito não era. Tito não era circuncidado. E Paulo levou ali. Aquilo acabou por ser um concílio em que se tratou em grande medida da circuncisão. E Paulo levou Tito como um caso de teste. Ou seja, Tito entrou em Jerusalém não circuncidado. E se ele saísse dali não circuncidado, significava que Paulo, não ele, mas Paulo tinha conseguido ganhar o dia, por assim dizer.
seja, o que ele diz aqui, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque imaginem que Paulo tinha cedido. Tinha cedido nesta verdade fundamental de que não há necessidade nenhuma de a pessoa se circuncidar para ser salvo. Ele cedia aí. Está bem, eu vou fazer aqui algumas concessões, vou ceder um bocado para não ferir ninguém, para que toda a gente fique contente. E está bem, Tito vai circuncidar. Ele teria falhado. Completamente. Isto é quase como... Alguém usava esta ilustração. É quase como eu ir a uma convenção sobre tatuagem, e eu como estou, nenhuma tatuagem, e eu ia lá falar contra a tatuagem. Assim, dizer que a tatuagem não é uma coisa boa, não é saudável, também do ponto de vista espiritual não é o mais aconselhável. E se eu saísse de lá com uma tatuagem, queria dizer que o quê? Que eu tinha cedido. Tinha-me deixado levar pela emoção, por algum momento de fraqueza, ou por ter sido persuadido do contrário. Mas se eu tivesse saído dali sem uma tatuagem, significava que eu tinha conseguido manter-me firme. E, de facto, Paulo conseguiu, porque reparem aqui no versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele não cedeu nem um bocadinho. E Tito também, eu já falei sobre isso. Tito era uma pessoa bastante... tinha algumas parecenças com Paulo, que era pessoa dura, uma pessoa que não se deixava levar facilmente. Tinha aquilo que se chama, hoje em dia usa essa expressão, uma personalidade forte. Não era com duas cantigas que faziam mudar de ideias. Então este Tito foi ali como um caso de teste. E de facto, Paulo conseguiu, não para se engrandecer a si mesmo, mas para engrandecer e para proteger o Evangelho da graça de Deus, ele ganhou, por assim dizer, ganhou o dia. Então, como é que Paulo foi então, passados 14 anos, por que é que ele foi? Por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e de uma forma encapotada tinham tentado minar o Evangelho da graça de Deus. E subiu com Barnabé e Tito. E subiu como? Por uma revelação. Paulo recebeu uma revelação para ir a Jerusalém. Nós, se lermos só Atos 15, não ficamos com essa ideia, porque diz que resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E aqui Paulo diz que foi por uma revelação. Como é que conciliamos isso? Provavelmente Paulo recebeu esta revelação e depois os outros foram ou convencidos por Paulo de que era uma boa ideia, ou o Senhor conduziu-os a essa decisão. Paulo recebeu uma revelação, mas volto uma vez mais a quinta-feira. Quinta-feira dizia que Paulo é, em grande medida, um exemplo para nós, um exemplo de salvação e um exemplo de conduta. Ele diz, ser de meus imitadores como eu também de Cristo. No entanto, há coisas que nós não podemos imitar em Paulo, de maneira nenhuma. Esta é uma delas. Se ouvirem alguém a dizer que recebeu uma revelação, cuidado. Eu posso dizer, e sem grandes problemas, eu recebi uma revelação. Todos nós recebemos uma revelação, certo? A palavra de Deus. Agora, alguém dizer, o Senhor mostrou-me que uma determinada coisa, como um irmão nosso costuma dizer, ok, recebeste uma revelação, capítulo e versículo, onde é que está isso? Receber revelações é algo que Paulo de facto recebeu, no entanto, nem sempre o teve. Há situações em que o apóstolo Paulo diz mesmo sobre as mulheres, como é que é? Sobre as mulheres, quanto às virgens, não tem mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer. Há situações onde ele não diz, o Senhor disse-me, o Senhor mostrou-me. Há situações em que ele diz, dou o meu parecer. Outras situações em que ele diz, espero no Senhor. Outras situações em que ele diz, julguei contudo necessário.
Usa expressões que não envolvem esta certeza absoluta do rumo a tomar. Portanto, nós temos de ter algum cuidado em seguir estas... alguns gostam de fazer. Gostam de fazer. O Senhor revelou-me uma determinada coisa. Se ouvirem isso, fiquem de pé atrás, porque é uma linguagem que Paulo usou, mas que nós não devemos usar. Porque o Senhor não aparece a mais ninguém a dizer o que é que deve fazer e o que não deve fazer. Porquê? Porque é que Deus aparecia a Paulo, ou revelava-se a Paulo? Porque a palavra de Deus não estava completa. E hoje em dia, alguém dizer que recebe revelações do Senhor está a denegrir, está a rebaixar a palavra de Deus. Está a dizer, olha, Deus escreveu aquilo tudo, mas olha, eu tenho mais coisas. Muito cuidado com essa coisa. E, infelizmente, até havia, por falar ainda há bocadinho na questão daqueles que tinham entrado a espiar a nossa liberdade em Cristo, os falsos irmãos que se tinham intermetido, contaram-me que havia alguém que, para aliciar pessoas para umas reuniões que havia em sua casa, onde realizavam um trabalho destrutivo para a obra de Deus, aliciava-os com frases como novas revelações. Basicamente, anda cá que eu tenho novas revelações. Cuidado com isso. Cuidado com isso quando alguém acha que tem coisas novas, extra palavra de Deus. Muito cuidado com pessoas que assim agem. Ora bem, ele então foi, como é que ele subiu? Por uma revelação, e lhes expôs o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Infelizmente, eu já disse isto, cuidado quando vêm filmes, mesmo ditos cristãos, sobre a Bíblia. Porque muitas vezes são feitos por pessoas descrentes, ou pessoas que não compreendem muito bem a palavra de Deus. E eu já sei que em alguns filmes onde retratam este acontecimento aqui, a ideia que passam é que basicamente Paulo foi a Jerusalém para receber instruções sobre o que devia pregar. Ou para ver se estavam todos a pregar a mesma coisa. Mas o que é que ele diz? Ele tem cuidado de dizer, e até nós não vamos chegar lá a esse versículo, ele até parece um pouco desrespeitoso na forma como fala. Repare aqui no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, ele não recebeu nada de novo da parte dos que antes dele eram apóstolos. E outro pensamento sobre isto. Ou seja, ele não foi lá receber nada de novo. Ele recebeu, porque ele faz questão de dizer, aquilo que eu recebi, aquilo que eu ando a pregar, recebi. Como é que ele recebeu isto? Como é que ele recebeu este Evangelho? Recebeu a Gálatas 1:12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele não recebeu aquilo de ninguém. Algo que só ele, foi o Senhor que revelou a ele. Mas outro pensamento sobre isto. Se a mensagem que ele pregava e a mensagem que os outros pregavam, que necessidade é que havia dele fazer isto? Expus o Evangelho que prego entre os gentios. A mensagem não era a mesma, porque eles foram enviados a povos diferentes, com mensagens diferentes, tanto que alguns estavam, porque os 12 foram a Israel e Paulo foi aos gentios. E depois havia alguns que faziam confusão e misturavam a mensagem de uns com a mensagem dos outros e estava a dar confusão, tanto que havia alguns que estavam a dizer, não, vocês têm de se circuncidar e têm de guardar a lei. Muito cuidado com isso. Então, se a mensagem fosse a mesma, que necessidade é que Paulo tinha de ir ali, expor o Evangelho? Mas outra coisa importante aqui sobre isto é que Paulo não chegou ali a Jerusalém e começou logo ali, publicamente, à frente de toda a gente, a dizer, olhem, agora o Evangelho que eu prego é este, não deem ouvidos aos outros, esta é a mensagem de Deus agora. Não. O que é que ele fez?
particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivesse corrido em vão. Foi falar com os que estavam em estima, os apóstolos que ali estavam em Jerusalém, foi falar com eles em particular, como vemos depois nos versículos à frente, tanto em Gálatas 2 como em Atos 15. Por vezes nós sermos voluntariosos sem sermos sábios pode ser prejudicial para a obra de Deus. E Paulo, se chegasse ali a Jerusalém e tivesse uma postura diferente da que teve, de ir ali e falar, em particularmente aos que tinham responsabilidade ali, podia, como ele diz, podia ter estragado tudo, podia ter deitado a perder muito, porque ele diz, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Isso faz-me lembrar uma passagem que ele diz aos Filipenses 2,16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E nesta mesma epístola aos Gálatas, ele a dada altura, porque Paulo estava mesmo muito desapontado com o que estava a acontecer ali na igreja dos Gálatas, nas igrejas dos Gálatas, porque estavam de facto a deixar-se seduzir pelos judaizantes, pelos falsos irmãos, pessoas que estavam a dizer que vocês precisam de guardar a lei, precisam de circuncidar, precisam de fazer uma série de coisas para que Deus se agrade de vocês. Então ele diz, nesta mesma epístola aos Gálatas, diz assim, Gálatas 4, 8. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo chegou a um ponto em que estava tão desapontado com estes Gálatas, estavam a voltar atrás, estavam a cair da graça, como já disse, ele diz isso nesta mesma epístola, estava completamente desapontado. Andei aqui a trabalhar tanto para agora vocês estarem a deitar isto tudo a perder. Infelizmente isto acontecia muitas vezes e era uma das grandes aflições de Paulo, entre todos aqueles sofrimentos de que Paulo fala dos falsos irmãos, das tempestades, dos naufrágios. Ele diz, qual é o último sofrimento que ele fala? Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Preocupava Paulo, que ele escrevia cartas, ele pregava o Evangelho, preocupava-se com os crentes e depois ouvia este tipo de notícias de que estavam todos a ir atrás de ideias mais fascinantes, sedutoras, e ele diz mesmo quem vos fascinou. Então, Paulo tinha este cuidado de fazer as coisas bem, não como vimos aqui nesta passagem de Gálatas 2, não foi logo ali para Jerusalém, para o centro de Jerusalém, começar a dizer que as coisas agora são diferentes. Não, foi, particularmente aos Estados Unidos, para que não corresse ou tivesse corrido em vão. Infelizmente, apesar de todo o esforço que ele tinha em anunciar o Evangelho, havia situações onde ele chegava mesmo a pensar que parecia que ele tinha trabalhado em vão para com eles. Ora bem, queria só, já não tenho muito tempo e também não tenho muito mais para dizer hoje. Reparem aqui no que ele diz, ainda há bocadinho falei sobre esta passagem de versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Como disse há pouco, não podemos ceder com o inimigo. Nem por um bocadinho, não podemos fazer como ouvimos hoje de manhã, também, tal como disse para vir ao estudo bíblico, também digo para virem à escola dominical, nosso irmão Duarte falou sobre Sansão. E Sansão não, cedeu, não foi nem por uma hora, nem por um dia, se calhar que ele arrastou-se ao longo de semanas,
em que brincou com o pecado. Dalila dizia, mostra-me o segredo da tua força. Ela queria apanhá-lo, queria que o apanhassem para o prenderem, para o matarem. E ele, não só por uma hora, mas brincou com aquilo. Primeiro disse que enganou-os, depois lá acabou por dizer qual era o segredo da sua força, mas andou ali vários dias a brincar. E eu creio que até aí, ou não, agora não estou certo, sei que ele diz que a sua alma se angustiou até à morte. Porque o pecado, eu não sei se foi aí ou se foi na outra situação em que ele, deixem-me ver só rapidamente, se me quiserem até ajudar. É aqui. Juízes 16:16. E sucedendo que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até à morte. Se eu vos perguntasse de quem é que a sua alma se angustiou até à morte, provavelmente pensavam que era o Senhor Jesus Cristo, mas foi Sansão. Porquê? Porque brincou com o pecado. Começou a ceder. E foi até um ponto, cedendo, até ao ponto em que o seu pecado arruinou a sua vida e a sua utilidade para... Arruinou não. Ele ainda pôde ser útil, mas limitou grandemente a sua capacidade para ser útil na obra de Deus. Então ele cedeu e brincou. E nós, em relação ao pecado, em relação ao erro, não podemos ceder nem por uma hora. Só uma pequena história que ilustra como tentar ceder perante o inimigo só nos vai trazer problemas. E por vezes é melhor nós sermos conhecidos como fundamentalistas e até radicais em relação a alguns assuntos do que estar a começar a ceder. Cedemos aqui, cedemos. E quando damos por ela, a igreja está completamente irreconhecível. Há uma história que se conta de um caçador que encontrou um urso. O caçador andava a caçar ursos e queria fazer um casaco de pelo com um urso. Então encontrou o urso. E o urso disse, não me mates. Será que não podemos dialogar, não podemos tentar chegar aqui a um acordo? E perguntou o urso ao homem. O que é que tu queres? Ele disse, eu quero um casaco de pelo. Quero revestir-me do teu pelo. E o urso disse, olha, e eu quero ficar com o estômago cheio. Então, depois de algum tempo, o urso foi-se embora com o estômago cheio e o homem foi revestido de pelo. Mas, claro, não da maneira que gostaria. Isto para ilustrar o quê? Ou seja, o urso acabou por comer porque ele aceitou não o matar, aceitou ceder. Cedeu por algum tempo e acabou comido pelo urso, de facto, revestido de pelo, mas não da forma que pretendia. E em relação ao pecado, em relação ao erro, se nós começamos a ceder, a igreja, as nossas vidas vão ficar irreconhecíveis. E há alguns assuntos, eu não quero estar a entrar em nenhum em particular, mas há alguns assuntos em que nós podemos começar a ceder, achar que é razoável, é uma situação até complicada, cedemos neste caso, depois cedemos noutro, e quando tal está a moral na igreja, a moral na vida dos crentes está completamente irreconhecível. Ele não cedeu com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Irmãos, infelizmente, há alguns que cederam, alguns que se deixaram levar e que não se mantêm firmes na verdade do Evangelho. Em tempos pregavam uma coisa agora já pregam outra completamente diferente. Em alguns casos até pregam coisas que põem completamente em causa a verdade do Evangelho. E pensemos também naqueles nossos irmãos, e agora que a igreja está a fazer 78 anos, não é? Um belo número.
78 anos. Eu nunca me esqueço porque é mesmo os anos que tem o meu pai. O meu pai é uns meses mais velho do que a igreja aqui em São João da Madeira. Quantos irmãos? Alguns deles nós nem conhecemos. O nosso irmão Valdemar provavelmente conheceu os nossos irmãos que estiveram aqui nesta igreja desde o início. Que trabalharam muito, batalharam muito. Batalharam muito para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Muitos deles sacrificaram horas da sua vida, sacrificaram o seu conforto, sacrificaram um bem-estar económico e social melhor, sacrificaram muito, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo ali teve de ser inflexível, teve se calhar permitir que alimentassem a ideia de que ele era uma pessoa rude, uma pessoa de difícil trato, mas foi preciso para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E alguns irmãos nossos, pela graça de Deus, e não só aqui na igreja em São João da Madeira, mas no passado, batalharam muito para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E agora a minha questão que deixo para cada um de nós pense é: o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós? Aplico-me verdadeiramente ao estudo da Palavra de Deus? Aplico-me em perceber o que Deus quer para mim, na minha vida? E aplico-me em ensinar os outros? Em ajudar os outros? Em estimular os outros às boas obras? Em admoestar os meus irmãos? Isto é absolutamente fulcral para o crescimento e para a continuação da obra de Deus, que nós estejamos firmes. Claro, é preciso que nós estamos gratos pelos nossos irmãos do passado, sem dúvida nenhuma. Eles sacrificaram muito. Nosso irmão Sobral, por exemplo, e outros irmãos que nós conhecemos, sacrificaram muito na sua vida para que nós pudéssemos agora conhecer a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, uma passagem que eu gosto bastante, na segunda epístola a Timóteo, ele diz: aquilo que de mim ouviste e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem aos outros. É bom, de facto, estarmos aqui. Eu acho que é bom. Se calhar, há alturas em que não será tão bom, ou não temos tanto gosto em estar aqui. Ouvir o que alguém tem preparado sobre a palavra de Deus, para falar sobre a palavra de Deus. Mas é bom nós estarmos aqui, ouvir e sermos desafiados, sermos esclarecidos, sermos informados, estimulados a fazer melhor. Mas isso não chega. Precisamos de ir nós mesmos, pegar na palavra de Deus, estudá-la, ler e tirar ensinamento para nós. E não só isso. Os nossos irmãos mais velhos, que expõem a palavra de Deus, e mesmo os que não expõem a palavra de Deus, não vão estar aqui para sempre. Não vão estar. Mais 50 anos e alguns não vão estar cá. Se calhar nem eu, não é? Mais 50 anos. E mesmo eu sinto que preciso de aprender muito mais sobre a palavra de Deus. Estar mais firmado para que a verdade do Evangelho permaneça, continue. Mas eu não devo estar preocupado só eu em saber para mim. Eu tenho também de ensinar os outros. E como se costuma dizer, em relação ao ensino, tu só percebes mesmo bem uma coisa quando és capaz de ensinar outro. Quando tu consegues ensinar uma determinada coisa ao outro, aí é que é sinal que tu percebeste. Mas Paulo não se fica por aí. É uma frase bonita sobre o que é ensinar. Mas Paulo não diz isso. O que é que Paulo diz? Aquilo que de mim aprendeste, ensina-o a homens fiéis
que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, nós precisamos de pessoas que sejam capazes não só de ensinar, isso é ótimo, mas sejam capazes de ensinar outros que também sejam capazes de ensinar. Porquê? Porque esses a quem nós estamos a ensinar só vão aprender mesmo se forem capazes também de ensinar. Então, nós precisamos de ter crentes na nossa igreja com convicções e que não saibam só, não tenham uma fé emprestada. Pois, eu vi umas coisas lá na igreja e aquilo parece fazer sentido, mas não deve ficar só por aí. Um pouco como aqueles samaritanos que disseram à mulher de Samaria, basicamente, nós ouvimos falar de ti, mas nós agora também vimos. Nós experimentamos. Não é só de ouvir falar. E a hora está passada. Eu vou terminar. Ficamos com estes pensamentos, particularmente este último, mas também os outros, sobre não ceder quando alguém quer adulterar o Evangelho da Graça de Deus. Não podemos ceder, nem por uma hora, diria eu, nem por um minuto, porque o diabo continua a fazer a sua obra destrutiva, de querer destruir o Evangelho da Graça de Deus, querer acrescentar coisas ao Evangelho da Graça de Deus, e que Deus nos dê a firmeza que Paulo teve. Mas esta firmeza não é só pedir, Deus dá-me firmeza, é com trabalho, com tempo investido na Palavra de Deus. Porque se não investimos tempo na Palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Vem alguém com palavras persuasivas, um discurso bem elaborado, e lá vamos nós atrás, porque aquilo parece ser muito interessante. E muita atenção para os nossos jovens que estão a entrar numa idade, vão entrar agora num novo ano letivo, vão continuar a aprender coisas que vão contra o que a Palavra de Deus diz, cada vez pior, e é preciso criar convicções. Criar convicções para que não aconteça o que acontece, infelizmente, em muitos casos, que chegam a uma certa idade e desaparecem da igreja. Eu não estou a falar de nada novo, porque, infelizmente, todos vocês conhecem casos, infelizmente, eu também conheço muitos, da minha família, pessoas que andaram aqui no nosso meio até uma certa altura, mas até que apareceu algo mais sedutor, mais interessante. Porquê? Porque não criaram convicções baseadas na Palavra de Deus. Ficamos por aqui, que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos dê esta mesma determinação e firmeza de Paulo. É um privilégio, sem dúvida, nós conhecermos esta mensagem do dia da graça, e também uma grande responsabilidade, sem dúvida, que nós temos de transmitir esta mensagem de graça, que de facto um dia nós recebemos e podemos mostrar às pessoas que podem, de uma fé simples, aceitar uma salvação que vemos também na palavra de Deus, que é de graça, que o Senhor continua a ser. Graças a Deus. Vamos só terminar com isto.